Olá, boa noite, graça e paz a todos. Vários dias sem fazer vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre a palavra de Deus. Sobre uma questão que muitas pessoas falam, né? Eu vou falar acerca de Adão e Eva. Por que que eles pecaram, né? Por que que Adão caiu? Porque houve a queda do homem, né? Onde fala lá em Gênesis, onde a serpente enganou Eva, né? Eva comeu do fruto e Adão, né? E eles foram expulsos do jardim, né? E muitas pessoas perguntam, Deus sabia que Adão e Eva ia comer do fruto? Né? Tem pessoas que perguntam assim, por que Deus não impediu? Né? Então, pessoal, Deus falou que no dia que eles comessem daquele fruto, né, eles morreriam, né? E a serpente veio e enganou Eva e Adão, né? E eles comeram, só que eles não morreram de imediato, né? Eles comeram e como eles viram que... Aí eu creio assim que Eva viu que naquele momento não morreu e assim eles comeram do fruto, né? Mas depois veio as consequências do pecado, né? Então o homem, né, escolheu desobedecer a Deus. Então ele morreu. Como? Naquele momento, o homem sofre uma morte espiritual. E depois dessa morte espiritual vem a consequência disso, né? A morte física, por último, né? E finalmente, né, vem a morte eterna, né, para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Por isso Deus sabia da queda do homem. Deus sabia da queda do homem. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto. Quer dizer, o plano da redenção de Deus, né, é um plano eterno, né? A palavra de Deus vai dizer que Deus não é responsável pela queda do homem. Deus não é responsável pela queda do homem. O homem pecou, né? O homem pecou, sofreu as consequências do seu pecado. Porque a Bíblia diz que Deus deu a ordem a ele, né? A Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto? Sim. Por que Deus não impediu? Então, eu vou ler mais algumas coisas aqui para explicar mais isso. Ó. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eu vou ler até uma passagem aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 22 e 23. Fala assim, ó, homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós pelas mãos perversas, o crucificaste e o mataste. Quer dizer, o povo matou o Senhor Jesus, quer dizer, o Cordeiro de Deus, como o Senhor falou que ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Então Deus é Deus, né? Ele não precisa pedir licença para ninguém e nem permissão para o homem para agir, né? Deus, ele é soberano, né? Ele é livre e ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E é claro que Deus, né,
ele é onisciente. Deus não pode ser pego de surpresa, né? Deus sabe e conhece todas as coisas. Quer dizer, o fato, né, de Deus saber antecipadamente, né, que o homem cairia, né, não torna Deus responsável pela queda do homem, né? Deus não criou um robô, né? Deus criou um ser humano livre, moral, com capacidade de fazer escolhas, né? E o homem escolheu pecar, né? Então, pessoal, aqui fala sobre a questão da queda do homem, né? Quer dizer, o homem pecou, né? Desobedeceu a Deus. O homem tinha um livre-arbítrio, né? Deus fez o homem para viver na eternidade, né? E Deus, quer dizer, e o homem tinha aquela capacidade de cada vez mais crescer na presença de Deus, né? Em santidade, espiritualmente, né? Mas o homem resolveu foi desobedecer a ordem de Deus, aquela ordem que Deus deu, né? Não coma desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então eles tinham livre-arbítrio e eles usariam isso para pecar. E assim, desobedecendo a Deus, e nesse caso o homem se torna responsável, né, por esse ato, né? Isso não torna Deus, né, responsável, é o homem que é responsável, né, pelo seu pecado. Então, pessoal, todas as coisas, né, acontecem, né, e Deus sabe todas as coisas, né, e Deus decreta tudo. Então tudo acontece de acordo com o seu conselho, né, pela sua vontade, né. Então é isso, pessoal, né, esse é mais um vídeo, né, explicando sobre essa parte que eu falei sobre a queda do homem, né. Que Deus abençoe a cada um, né. E este é o vídeo. Até o próximo vídeo.